Graça e paz, meu nome é Antônio e o propósito no qual esse vídeo está sendo gravado é com a finalidade de trazer uma mensagem expositiva do livro de Filemon. Esse vídeo também é a avaliação 2 da matéria de pregação 1 do professor Tiago. Eu quero começar essa exposição bíblica trazendo uma pequena introdução do livro a Filemon, da carta a Filemon, escrita pelo apóstolo Paulo. O autor da carta foi o apóstolo Paulo, e ele escreveu essa carta a Filemon enquanto estava preso, possivelmente em Roma, quando ele estava na prisão domiciliar em Roma. E a epístola, a carta a Filemon, ela é considerada a carta da prisão, juntamente com Efésios, Filipenses e Colossenses, que são consideradas as 4 cartas, as epístolas da prisão. E o propósito no qual o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Filemon foi justamente interceder em favor de Onésimo, que era um prisioneiro, um escravo fugitivo de Filemon. E Paulo ele escreve essa carta porque ele teve uma relação de irmandade, um relacionamento muito bom com Onésimo, que se converteu com a pregação de Paulo, né? E Paulo ele pede para que Filemon aceite Onésimo como se estivesse aceitando a ele mesmo. Então a gente já consegue ver um laço que existia entre o apóstolo Paulo e o próprio Onésimo, né? Um laço de amor. Mas também a gente consegue ver um laço de irmandade e de amor entre o apóstolo Paulo e Filemon, que era dono de escravos na cidade de Colossos. E essa carta foi escrita possivelmente entre o ano 60 depois de Cristo. Quero agora começar a ler o texto bíblico, que é uma exposição bíblica não do capítulo todo do livro de Filemon, mas vamos nos reter especificamente ao versículo 4 ao versículo 7. O texto vai dizer assim, versículo 4: Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então Paulo está escrevendo essa carta a Filemon, e ele começa dizendo que dá graças a Deus, e lembrando sempre de Filemon nas orações dele. Então você vê que essa carta é direcionada a uma pessoa específica chamada Filemon. E ele continua dizendo assim: estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo ele começa a carta a Filemon lembrando justamente dessa alegria que ele tinha pelo exemplo que Filemon era. Antes de entrar para a estrutura dessa perícope do capítulo de Filemon, Paulo faz questão de agradecer a Deus pela vida de Filemon, pela conduta no qual ele tinha para com todos os santos. A oração de Paulo é para que esse bom testemunho de Filemon e sua fé fosse cada vez mais conhecida diante das pessoas. Então a gente consegue ver a confiança que Paulo tinha em Deus e também em Filemon, de que Filemon aceitaria Onésimo de volta, agora não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo, como um amigo. Vamos pensar um pouco aqui na estrutura do texto. No caso dessa perícope, ele começa dizendo assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo ele expressa a alegria que tinha no coração dele pela amizade de Filemon, ou seja, o laço comum da fé em Cristo. E ele começa dizendo isso, dizendo que dava graças a Deus, lembrando sempre de Filemon nas suas orações. Então a gente consegue ver que Filemon, para Paulo, não era uma pessoa distante, uma pessoa que Paulo não tinha um relacionamento, uma pessoa distante, uma pessoa não conhecida por Paulo. Pelo contrário, Filemon era alguém tão conhecida por Paulo, ao ponto de Paulo lembrar sempre de Filemon em suas orações.
Filemon, ele era um exemplo para Paulo e para os cristãos que estavam ao seu redor, fazendo com que Paulo lembrasse sempre dele nas suas orações. Normalmente a gente consegue lembrar, né, das pessoas que às vezes pedem oração para a gente no culto de oração. A gente consegue lembrar de pessoas que estão ao nosso redor. Mas nesse momento Filemon não estava ao redor de Paulo, mas existia um relacionamento, uma comunhão, uma fraternidade entre Filemon e Paulo no passado. E que Paulo levou isso durante a sua vida ao ponto de todas as vezes que ele orava, ele lembrava de Filemon e intercedia a Deus por Filemon. E é o que fala isso no versículo 4. Paulo começa dando graças a Deus pela vida de Filemon. E ele declara que sempre ele estava lembrando de Filemon em suas orações. Então Paulo intercedia constantemente por Filemon, agradecendo a Deus pela amizade que ele tinha com Filemon. E ele continua no verso 5 dizendo assim: estando ciente, então Paulo estava ciente do teu amor, do amor de Filemon. Ele diz assim: estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Olha o grande exemplo que Filemon é. Paulo fala sobre a reputação de Filemon, de amar os companheiros em Cristo, do bom relacionamento que ele tinha durante as pessoas ao seu redor, do bom testemunho que ele tinha. Paulo consegue mencionar e lembrar dessa reputação que Filemon tinha. E fez com que Paulo também acreditasse que Filemon demonstrasse esse amor e misericórdia em relação a Onésimo. Então, quando Paulo ele lembra a Filemon, dizendo que ele estava ciente, ou seja, ele sabia que existia amor no coração de Filemon e também fé no coração de Filemon, que ele tinha para com o Senhor. Não é primeiro para com as pessoas. Filemon, ele tinha um amor e fé primeiramente pelo Senhor. E isso fez com que Paulo acreditasse que esse amor que ele tinha pelo Senhor e evidentemente pelas pessoas que estavam ao seu redor, também fosse capaz de amar um escravo que estava sendo fugitivo, um escravo fugitivo seu. E que agora, nesse momento, um pouco mais depois, o pós-texto, Paulo vai interceder justamente por esse escravo que fugiu, acreditando que Filemon iria aceitar esse escravo de volta. Agora não mais como escravo, mas como amigo, como irmão em Cristo. E ele fala: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e todos os santos. Ou seja, o amor que Filemon tinha não era apenas pelo Senhor, era pelo Senhor e pelas pessoas ao seu redor. A gente consegue ver que muitas pessoas hoje em dia declaram que amam o Senhor, declara que tem um relacionamento com o Senhor, declara que tem fé em Deus e sabe muitas coisas sobre o Senhor Jesus, mas essas pessoas não conseguem evidenciar o seu amor e a sua fé para com as pessoas ao seu redor. E nesse momento aqui, Filemon, ele expressava, era muito claro, era evidente o amor que ele tinha, não só pelo Senhor, mas pelas pessoas ao seu redor. E isso faz com que Paulo acreditasse que ele também aceitaria Onésimo de volta. E ele continua no verso 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós, para com Cristo. Então, ele conclui esse pensamento dizendo que a comunhão da fé de Filemon fosse eficiente. Ou seja, a oração de Paulo era para que esse bom testemunho, era para que esse testemunho de fé de Filemon fosse conhecido por todas as pessoas, surtindo assim um efeito eficaz. Primeiramente, que a fé e o amor de Filemon era primeiro para com o Senhor. E a consequência dele amar o Senhor e ter fé no Senhor e evidenciar esse amor pelo Senhor, ao ponto de todas as pessoas ao seu redor notarem isso, isso era exposto e evidente também diante das pessoas. Ele expressava isso de forma eficaz, o seu amor pelas pessoas, a comunhão, o amor, porque primeiramente ele amava o Senhor e expressava isso pelo Senhor. E ele continua no verso 7, concluindo essa estrutura aqui desse interceder, dessa alegria de Paulo, primeiramente por Filemon, se referindo a Filemon, ele conclui dizendo assim: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio.
aqui claramente a gente consegue ver o quão importante era Filemon na vida das pessoas que estavam ao seu redor, dos santos, dos crentes que estavam ao seu redor. Filemon havia sido uma bênção para o povo de Deus. Seu amor e compaixão era evidente diante das pessoas. A gente consegue ver isso na declaração de Paulo no versículo 7, quando ele diz: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Ou seja, Paulo era confortado em ver esse grande exemplo de pessoa, que não só era uma bênção para o próprio apóstolo Paulo, ou foi uma bênção também para o apóstolo Paulo, mas também ele era uma bênção para todas as pessoas ao seu redor, ao ponto de Paulo se sentir seguro na pessoa de Filemon. Ele diz: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Filemon, ele era um grande exemplo ao ponto de trazer encorajamento, trazer ânimo, trazer reavivamento, reanimando o coração daqueles que estavam fracos na fé, sendo um grande exemplo para a sua comunidade de fé e para as pessoas ao seu redor. Então, a estrutura do texto é basicamente essa. O apóstolo Paulo expressando a sua alegria pelo grande exemplo que Filemon era na vida dos crentes que estavam ao seu redor e do grande exemplo que ele também era para a vida do apóstolo Paulo, tá bom? E essa perícope aqui, esse versículo 4 ao versículo 7, a grande ideia, na verdade, desse texto é Paulo agradecer a Filemon pelo amor aos cristãos demonstrado no passado. Ele agora está trazendo à tona, mencionando, lembrando a Filemon o seu comportamento e a sua vida, para que, ao ele olhar para isso tudo, do grande exemplo que ele é, do amor que ele tinha pelo Senhor, do amor que ele tinha pelos santos ao seu redor, agora ele poder expressar isso a um escravo que estava fugitivo e que agora estava retornando para ele. E se a gente for olhar no pós-texto, Paulo, ele pedindo para que Filemon aceitasse Onésimo não mais como escravo, fugitivo, ou punir ele também, mas agora aceitar Onésimo como irmão, como amigo em Cristo Jesus. Então a grande ideia de Paulo, começando aqui a partir do verso 4 ao verso 7, é justamente agradecer a Filemon por esse amor que era tão evidente, tão claro aos cristãos ao seu redor, que foi demonstrado durante muito tempo da sua vida. E com isso ele confiava e acreditava que Filemon deveria expressar também esse amor, essa misericórdia, também por Onésimo, que era o seu escravo fugitivo. Agora, diante de tudo isso que a gente pôde expor aqui, compreendendo a estrutura do texto, o propósito de Paulo ao escrever essa carta e compreender a grande ideia dessa perícope, no qual Paulo usa para agradecer a Filemon e a lembrar ele também sobre o amor que ele tinha no passado, sobre o grande exemplo que ele era para os cristãos ao seu redor, e compreender que ele poderia expressar isso também pela vida de um irmão que estava retornando para ele de volta, que na verdade é um escravo, que Paulo intercede para que ele aceite agora esse escravo como um irmão em Cristo. A gente consegue, através desse texto, trazer aplicações para a nossa vida. A gente consegue trazer inúmeras aplicações para a nossa vida, mas eu quero destacar aqui 3 aplicações que com certeza vai surtir grande efeito na nossa vida, se a gente poder aplicar, se a gente conseguir, na verdade, aplicar essas aplicações na nossa vida diária. Primeiro, a gente consegue ver que do versículo 4 ao versículo 7, a gente consegue ver Filemon como um grande exemplo de amor e compaixão, cordialidade também, para com os crentes ao seu redor. E a primeira aplicação é: devemos ter um bom testemunho diante das pessoas. Filemon, ele era um grande exemplo de bom testemunho diante das pessoas, ao ponto do próprio apóstolo Paulo reconhecer o bom testemunho que Filemon tinha para com os santos ao seu redor. E trazendo isso para a nossa vida, a gente também somos
um grande exemplo para as pessoas ao nosso redor. Eu trabalho com jovens, com crianças, faz cerca de 6, 5 anos, desde que eu tomei a minha decisão no Ministério de Esportes, e por muitas vezes eu fui um mau exemplo no Ministério de Esportes, no qual já fui muito criticado por dar mau testemunho, por ser um mau exemplo. E esse texto ele me lembra muito o trabalhar de Deus na minha vida durante toda a minha jornada, né? No Ministério de Esportes, com criança, e hoje eu poder compreender que eu preciso ser um exemplo, que eu preciso expressar, evidenciar um bom testemunho, ter uma boa conduta diante das pessoas ao meu redor, não só da minha comunidade de fé, mas também das pessoas no qual eu compartilho o Evangelho de Cristo. Então, primeiro, a gente deve ter um bom testemunho diante das pessoas, né? Poder expressar Cristo através das nossas atitudes, né? Paulo ele falava isso constantemente na sua carta, né? Ele dizia que as pessoas olhassem para ele e imitassem a ele. Por quê? Porque ele imitava a Cristo, ele não trazia o mérito para ele, porque ele sabia o quão falho ele era. Mas ele dizia assim, me imite, porque eu imitei a Cristo. Então, a gente consegue ver nesse texto a importância de ser um grande exemplo para as pessoas ao nosso redor. Porque as pessoas vão olhar para a gente, ou ela vai ver Cristo através da nossa vida, através do nosso bom testemunho, ou ela vai ser escandalizada através do nosso mau testemunho. Então, através da vida de Filemão, a gente consegue ver o grande exemplo que ele era. E o grande exemplo que a gente deve ser também para as pessoas ao nosso redor. Da nossa comunidade de fé, dos nossos familiares, das pessoas onde a gente evangeliza. Nós devemos ser um exemplo. E esse exemplo as pessoas devem ver Cristo em nós. E Paulo ele fala isso no versículo 5. Ele diz que ele estava ciente do amor e da fé que Filemão tinha com Cristo Jesus. Ou seja, esse exemplo que Filemão tinha, ele era evidente. Paulo estava ciente de que Filemão ele era um grande exemplo pelo testemunho que ele tinha, pelo amor que ele tinha para com o Senhor, e que todas as pessoas ao seu redor conseguiam ver o exemplo que ele tinha, né? E o segundo ponto que a gente consegue ver aqui é que o nosso amor e compaixão deve ser evidente diante das pessoas. Eu trabalho há algum tempo com várias pessoas. Eu trabalho com ação social, a gente entrega sopa na minha igreja. E eu estou constantemente sendo confrontado a demonstrar esse amor e compaixão pelas pessoas. E pessoas que muitas vezes, aos nossos olhos humanos, não merecem ser abençoadas com uma sopa, não merecem ser abençoadas com a nossa presença lá, levando a palavra de Deus, tocando louvores, usando o nosso tempo, investindo o nosso tempo. Então, aos nossos olhos humanos, essas pessoas não merecem. E quando eu olho para esse texto e para a vida de Filemão, na verdade, no qual Paulo lembra para ele que ele precisava evidenciar esse amor e compaixão pela vida de Onésimo, nós também precisamos agir assim. Porque constantemente a gente se depara com pessoas que precisam receber o nosso amor, que precisam também receber a nossa misericórdia. Constantemente estamos rodeados de pessoas que nos ferem, que nos massacra, que nos humilha, que fala mal contra a gente, e muitas vezes a gente também é assim para com as pessoas, porque a gente é falho, a gente peca, a gente erra. Só que esse texto de Filemão, quando Paulo intercede por Filemão, esse texto me lembra que eu preciso expressar amor e compaixão pelas pessoas, porque é isso que Cristo me pede para fazer. Cristo foi um grande amor, foi um grande exemplo de expressar amor e compaixão por quem não merecia. Onésimo, ele era um escravo fugitivo. Aos olhos de Filemão, ele não merecia receber essa compaixão e esse amor. Mas, como Filemão, ele era um grande exemplo de fé e de amor, e ele imitava Cristo, ele deveria expressar esse amor e essa misericórdia pela vida de Onésimo, que tinha falhado com ele, que tinha fugido. E agora Paulo intercede para que ele interceda, para que ele aceite de volta esse escravo fugitivo, né? Então, o segundo ponto, a segunda aplicação para a nossa vida é que a gente deve expressar o nosso amor e a nossa compaixão, ela deve ser evidente
diante das pessoas. A gente deve expressar esse amor e compaixão para com as pessoas ao nosso redor. Nossa comunidade de fé, as pessoas que a gente evangeliza, as pessoas de casa, nós devemos expressar esse amor e compaixão, assim como Paulo pediu para que Filemão expressasse por Onésimo. E o terceiro ponto de aplicação é que fortalecer os crentes com o nosso procedimento. Olha que interessante. Ele fala aqui, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: pois tive grande alegria e conforto no teu amor. Vê só, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Olha a terceira aplicação, fortalecer os crentes com o nosso procedimento. Será que a gente já parou para pensar que nós somos exemplos, primeiramente, para a nossa comunidade de fé, falando no sentido comunidade? A gente está na comunidade de fé, a gente se tornou um exemplo para a nossa comunidade de fé e a gente é mandado para evangelizar, a gente é mandado para ir para a nossa escola, para a nossa casa, e assim a gente conseguir aplicar os princípios bíblicos na nossa vida ao ponto das pessoas serem fortalecidas por causa do nosso procedimento. Cara, eu já tive muitos exemplos assim. Uma vez eu fui para um impacto missionário e eu sempre fui um cara que tentei me dedicar a servir na obra do Senhor, sem que as pessoas pudessem reconhecer isso, sem querer reconhecimento das pessoas, sem querer que as pessoas me vissem, ei, eu estou aqui trabalhando e tal, me elogie. Não, eu sempre fui um cara de compreender que o meu trabalho é para o Senhor, não é para as pessoas. Quando eu limpo um banheiro num projeto missionário, quando eu ajudo na cozinha, quando eu aconselho alguém, primeiramente estou fazendo para o Senhor. Então, muitas pessoas foram fortalecidas por meio da minha vida, para a glória de Deus. Eu lembro que no Impacto agora, eu vi um colega de cabeça baixa, chorando, e eu pude chegar perto dele e poder conversar com ele, e através do meu proceder, do meu comportamento, da minha vida, eu poder reanimar a vida espiritual dele, poder fortificar ele através da minha vida. Então, o terceiro ponto, com esse texto, ele me lembra que o meu papel como cristão é fortalecer os crentes, as pessoas ao meu redor, através do meu procedimento, através da minha vida. Com certeza, se eu for um mau testemunho, as pessoas vão se escandalizar comigo. Mas se for uma pessoa que dá bom testemunho, uma pessoa que busca ser cada dia mais parecida com o Senhor, no meu proceder, eu buscar ser quem Cristo foi, eu vou com certeza fortalecer a minha comunidade de fé e as pessoas que estão ao meu redor. Então, esse texto me lembra muito isso, né? E eu quero finalizar aqui esse vídeo dizendo que eu fui muito impactado com essa experiência, na verdade, podendo expor esses 3 versículos, na verdade, o versículo 4, 5, 6 e 7, na verdade, esses 4 versículos, 4, 5, 6 e 7, do livro de Filemão, no qual o apóstolo Paulo tinha o propósito de agradecer a Filemão pelo amor que ele tinha pelos cristãos, no qual ele demonstrou no passado, né? E eu espero que, de fato, essa mensagem, que no caso me impactou, transformou meu coração, ela possa, de fato, transformar a sua vida e impactar a sua vida também. E que você possa não só apenas ser um ouvinte dessa mensagem, mas também poder aplicar esse texto na sua vida, tá bom? Que eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é a única que tem o poder de transformar o nosso coração e nos tornar cada dia mais parecido com o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe.